2, 1. Olá pessoal, boa noite. Iniciamos o Descomplicadamente nessa nova roupagem, gente. Vamos começar nossa websérie partindo dos princípios dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, você que está nos acompanhando, esse primeiro episódio é fundamental para que você entenda o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Nossa websérie vai ter em torno aí de uns 8 meses a 1 ano de aulas gratuitas, isso mesmo. Serão aulas gratuitas que acontecerão nas terças-feiras, de 15 em 15 dias, aqui no nosso canal do YouTube. Então, você não pode perder nenhuma aula. Será uma enxurrada de conhecimento com profissionais, junto comigo em alguns momentos. A gente vai convidar aí alguns profissionais especialistas, mas vamos falar de todos os transtornos do neurodesenvolvimento, os mais comumente, tá certo, gente? Hoje, dando início, tá? A gente vai trazer aí algumas informações sobre os transtornos do neurodesenvolvimento no geral. Você que está nos acompanhando, pega papel e caneta, porque vamos dar start a esse nosso novo projeto e eu espero que seja aí uma forma de acrescentar conhecimento dentro da saúde mental, tá? Na psiquiatria infantil. Então vamos lá, vamos começar, tá, gente? Para começarmos, vamos entender o que é transtorno do neurodesenvolvimento. A gente já escutou muito falar sobre os transtornos, entende que o autismo é um deles, mas você sabia que não é só o autismo que faz parte dos transtornos do neurodesenvolvimento? Existem diversos outros transtornos e aqui a gente vai abordar cada um deles, incluindo o autismo, mas tem diversos outros, tá? Então a gente vai começar entendendo o que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, gente, vamos lá. Os transtornos do neurodesenvolvimento são um grupo de condições, olha aqui, de base neurológica, gente. Então, é uma característica com base neurológica. Deixa eu tentar aqui marcar. Aqui. Com base neurológica, tá? Que começam aí durante o período de neurodesenvolvimento infantil. Eu costumo dizer que a criança, ela tem o que a gente chama de neuroplasticidade, muito mais intensa do que o indivíduo adulto. O que é essa neuroplasticidade, doutora Thalita? Neuroplasticidade é a capacidade dos neurônios de se interligarem, um neurônio se ligando ao outro. E isso melhora a cognição, melhora a interação social, melhora o desenvolvimento intelectual. A neuroplasticidade infantil, eu sempre costumo comparar a um oceano. Então, imagina só esse oceano completo e as gotinhas de água são os neurônios. Então, a neuroplasticidade, até por volta dos 7 anos de idade, existe aí uma capacidade de ligação, como se fosse cada gotinha de água, para formar um oceano completo. Essa é uma neuroplasticidade infantil. Nossa neuroplasticidade como adulto se equipara a um copinho de água. Então, nós temos capacidade cognitiva, só que é bem menor do que uma criança em desenvolvimento. E é nesse período do desenvolvimento infantil que a gente começa a identificar essas alterações. Por isso que são chamadas de transtornos do neurodesenvolvimento. Porque é no período que o indivíduo está em pleno desenvolvimento intelectual, tá certo, gente? Então, a gente começa a identificar aí de uma forma mais intensa no período infantil e eles começam a se manifestar aqui, ó, antes da etapa escolar, antes que a criança ela entre na escola, trazendo aí consequências escolares, sociais, acadêmicas, tá? É mais fácil a identificação depois que a criança ela entra na escola, porque há uma maior interação, há um maior... a criança ela se mostra mais socialmente. E aí a gente consegue identificar de uma forma mais intensa no período escolar, tá? E aí a gente vai para os transtornos do neurodesenvolvimento. Quais são eles?
Gente, existem diversos. Eu trouxe aqui alguns exemplos e que são os que têm aí de maior intensidade socialmente, tá certo, gente? Então vamos lá. Discapacidades intelectuais, que são os déficits intelectuais em que o indivíduo tem uma idade intelectual menor do que a idade cronológica. Então são aquelas pessoas que têm uma idade cronológica de 15, 20 anos, mais uma idade intelectual bem inferior, de 5, 10 anos de idade. Algumas deficiências intelectuais a gente associa muito com o QI, o nível de QI abaixo da média. O QI, a média do QI, entre 90 a 100, 110. Abaixo disso a gente avalia como um déficit intelectual, tá certo, gente? Mas para a gente fechar um diagnóstico de deficiência intelectual, eu não utilizo unicamente o QI. É uma das características, tá? Então, existem as deficiências intelectuais, existem os transtornos de comunicação e interação social. Um exemplo de um transtorno de comunicação que você pode nem saber é a gagueira. A característica da gagueira, ela está dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Você sabia disso? E a gente vai falar sobre isso também. Inclui o autismo, que é o que é mais falado, é o que todo mundo já conhece, é muito bem abordado e muita gente fala mais sobre ele, tem um entendimento maior sobre ele. Isso é muito bom. Conhecimento aí sobre o autismo, sobre o TDAH, as pessoas estão cada vez mais entendendo sobre esses transtornos, tá? O TDAH, que também é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá, gente? Transtornos de aprendizagem, descalculia, disgrafia, existem muitos atrasos neurológicos em relação à aprendizagem, transtornos motores e transtornos de tiques, que são transtornos de movimentos, tá certo, gente? Então, nós vamos abordar sobre todos esses transtornos nessa nossa websérie, tá? Dá um print aí nessa tela, né? Guarda, tira foto, porque é aqui que nós vamos começar a nossa websérie. Nós vamos tratar aí de cada transtorno desse, tá certo? Para que você entenda que o neurodesenvolvimento, ele é algo importante, ele é algo que precisa ser avaliado desde a primeira infância, com 1, 2, 3 anos de idade, tá certo? E ele faz parte aí, né, de inúmeros transtornos além do autismo, tá certo, gente? Para começar, nós vamos abordar exatamente o transtorno do espectro autista. Nossos próximos episódios vão envolver aí o transtorno do espectro. A gente vai começar falando sobre ele. E para começar, nada melhor do que a identificação. O que é o autismo? E aqui eu coloquei as perguntas mais frequentes. É doença? Pega? Transmite? Tem cura? Meu filho tem condições de ter uma vida boa com o diagnóstico de autismo? Meu filho tem condições de ser independente ou ele vai sempre precisar de mim? Meu filho sempre vai precisar de medicação? Vai viver usando remédio? Eu posso esperar até ele começar a escola para depois buscar ajuda? Esses são alguns questionamentos que geralmente eu recebo em consultório e eu acredito que para a gente iniciar falando sobre autismo é necessário entender esses conceitos, tá certo, gente? Primeiramente, o que é o autismo, né? Como a gente falou inicialmente, é um transtorno de base neurológica. Então, é um transtorno de base genética, mas que tem aí a carga também ambiental, que a gente vai falar sobre isso, tá? Então, 99% das características do autismo é genético, mas existe 1% de caráter ambiental, tá? Tem como você não ter o padrão genético do autismo, mas desenvolver esse autismo. Você sabia disso? 1%, mas existe essa característica, tá? Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento de base neurológica.
em que 99% é carga genética e 1% é carga ambiental, tá certo, gente? É doença? Autismo não é doença. Autismo não se pega. Autismo não tem como transmitir, certo? Como não é doença, não há cura, tá certo, gente? Ele é um transtorno em que faz parte do indivíduo e esse indivíduo vai levar essa característica ao longo da vida. Não existe cura para o autismo. Existe acompanhamento, existe tratamento, existe a evolução desse indivíduo, mas não a cura, tá certo? Porque não é doença. Esse vai ser um bom corte. Meu filho, ele tem condições de ter uma vida boa? Meu filho, ele tem condições de ter uma vida independente? Eu posso esperar, né, para quando ele entrar na escola, ver a necessidade de, se preciso ou não, ter o acompanhamento? Gente, uma frase que a psicologia, a psiquiatria, a pediatria usa muito: tempo é neurônio. Então, o que isso quer dizer? A gente não espera, gente. Hoje, pela evolução da medicina, pela evolução da saúde mental, a gente consegue identificar aí características de autismo e fechar diagnósticos de autismo mais cedo. Então, conseguimos fechar um diagnóstico com 1 ano e 6 meses, o que há 2, 3 anos atrás a gente só conseguia fechar esse diagnóstico depois de 3 anos de idade, depois de 4 anos de idade. Conseguimos hoje fechar, né, os caracteres para autismo muito cedo, de forma muito precoce. Por que isso é importante? Porque tem como a gente intermediar com o processo terapêutico muito mais cedo, para que esse indivíduo ele chegue na vida adulta sem atrasos e sem déficits sociais importantes, tá ok? Então, fechar o diagnóstico cedo dá possibilidade, qualidade de vida, possibilidade dessa qualidade de vida muito maior para esse indivíduo. Quanto mais cedo a gente fecha o diagnóstico, melhor essa pessoa se desenvolve, mais atrasos essa pessoa vai ter. Por isso que é importante a identificação precoce, tá certo, gente? Então, não espera entrar na escola, não espera o desenvolvimento escolar. 6 meses, 1 ano, a gente já consegue sim identificar caracteres, identificar atrasos e começar os estímulos a partir dos 6 meses. Você sabia disso? Os estímulos, a gente identificando atraso, eu começo a partir dos 6 meses, 1 ano e 6 meses. Então, olha aí, eu já tenho 1 ano de processo terapêutico em atividade para esse indivíduo. E aí, com isso, eu consigo diminuir muito, de forma muito intensa, os atrasos desse indivíduo, tá certo, gente? E em torno de 1 ano e 6 meses, a gente consegue fechar aí o diagnóstico mais claro para autismo. Então, tempo é neurônio, não espera. A partir dos 6 meses de idade, já dá para a gente começar os estímulos. E com 1 ano e 6 meses de idade, a gente já consegue fechar laudo, fechar critério diagnóstico, tá certo? Então, não espera ir para a escola, não espera se você identificou esses atrasos no seu filho, tá ok? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe, gente, os critérios diagnósticos para a gente fechar aí um diagnóstico de autismo. Então, é hora de você pegar papel e caneta. Esses próximos slides, eles são muito importantes. São 5 critérios. Critério A, B, C, D e E. O critério A e B são os critérios de sinais e sintomas, de características. O C, D e E são critérios que são importantes ter para existir o autismo. Sem esses 3, não é autismo. E do critério A e B, precisa ter algumas características, não necessariamente todas para poder fechar para autismo, tá certo? Então vamos lá, preste atenção que esse é um momento crucial da nossa aula, tá? Esse critério A, qual é a característica mais importante do critério A?
déficit persistente na comunicação social e interação social. Ou seja, nós vamos observar exatamente isso aqui, comunicação social. Existe uma dificuldade nessa interação e aí a gente vai destrinchando que tipo de dificuldades são essas, tá, gente? Essa dificuldade 1, aqui, A1, A1, A2 e A3. Aí a gente vai destrinchar cada uma delas. Então, primeiramente, eu preciso ter déficit na comunicação social, na interação social. Mas quais tipos de déficits a gente encontra? Déficit na reciprocidade socioemocional. Como assim? Eu tenho dificuldade no interagir dessa comunicação. Ou seja, eu tenho dificuldade de me fazer ser compreendido. Às vezes o que eu falo as pessoas não entendem. E eu tenho dificuldade de entender o que os outros falam. Então, eu tenho dificuldade com duplo sentido, eu tenho dificuldade com metáforas, eu tenho dificuldade de entender nas entrelinhas. Meu pensamento é muito direto. O preto é preto e o branco é branco. É mais ou menos isso. Eu vou dar um exemplo bem direto. Por exemplo, quando a gente fala, Maria tem a cabeça nas nuvens. Quando eu digo isso, o que é que você imagina? Maria é uma pessoa desatenta, não presta atenção nas coisas. Você entendeu a metáfora por trás dessa frase. Mas quando você diz essa frase a uma pessoa que tem esse tipo de déficit na comunicação, ela vai entender de forma literal. Então, se você fala Maria está com a cabeça nas nuvens, ela não vai compreender. Como assim Maria está com a cabeça nas nuvens? Como ela consegue ficar com a cabeça na nuvem? Então, tem essa dificuldade muito grande de compreensão da comunicação, o que prejudica essa interação social, certo? É a primeira característica. Déficit também na comunicação não verbal. O que é isso, doutora Thalita? A gente não se comunica somente com a oralidade, com a forma verbal. Nós nos comunicamos com expressões, nós nos comunicamos com gestos, com trejeitos, com expressões faciais. Nosso corpo, ele também comunica algo. Então, quando eu faço a cara mais fechada, cruzo os braços, você entende o quê? Que eu estou chateada com alguma coisa. Quando eu abro um sorriso, você entende o quê? Que eu estou feliz por alguma coisa. Eu não preciso expressar em palavras, você entende de forma gestual. No autismo, há uma dificuldade de compreender gestos e compreender comunicação não verbal. Por exatamente eles têm uma comunicação muito literal. Precisa ser verbalizado, ele não consegue compreender. Então, isso acaba prejudicando também na sua interação social, tá certo? E dificuldade, gente, de manter comunicação. Ele pode até iniciar, mas a manutenção da comunicação tem essa resistência ou dificuldade. Assim, prejudica relacionamentos amorosos, relacionamentos com amigos, relacionamentos no trabalho, porque parece que a pessoa não tem interesse, mas na verdade ela tem. Ela só não consegue expressar. Então, a manutenção dessa comunicação, ela é prejudicada no autismo, tá? Então, tudo isso, gente, são características de comunicação e interação social. É o que a gente encontra no eixo A, tá? Aí nós vamos agora para o eixo B, presta atenção. Eixo B. No eixo B, gente, são aqui, ó, os padrões restritivos, repetitivos de comportamentos e interesses. Doutora Thalita, então são os movimentos estereotipados, não é isso? É o flapping, é o balançar, é o bater, é aquele movimento com as mãos. Também, essa é a forma mais clássica que a maioria das pessoas conhecem, mas não é só isso. Padrões repetitivos, né, e características repetitivas de comportamento, elas podem estar aqui nos movimentos motores, que é o que todo mundo conhece, é o que é mais falado dentro do autismo,
Mas também tem aqui, ó, na insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível à rotina, ou seja, pessoas que têm rigidez comportamental. Eu sou inflexível a mudanças, eu não gosto de mudanças, eu me irrito quando as coisas mudam. Se minha mãe muda a cama de lugar, aquilo me traz estresse. Qualquer coisinha que muda no meu dia a dia me gera ansiedade, me gera mal-estar. Às vezes, no nível de suporte 1, isso é o que é mais prevalente. Então, você sente o mal-estar, se sente irritado, mas não entende o porquê dessa irritação. Quando a gente vai ver, é uma inflexibilidade a rotinas. Então, aí é uma característica bem prevalente do nível 1 suporte. E nós estamos conseguindo identificar nível 1 suporte na vida adulta hoje, que nunca foi diagnosticado, exatamente por essa característica. Eu tenho dificuldade de aceitar mudanças, eu tenho dificuldade de me ajustar socialmente. É aquele famoso, eu me sinto um peixe fora d'água? Então, tá aqui, tá? A dificuldade de flexibilizar o dia a dia, que é o que a gente chama de rigidez cognitiva, tá certo, gente? Outro ponto, interesse fixo e altamente restritivo, ou seja, são os hiperfocos. São aquelas pessoas que amam de forma exagerada um determinado assunto. Então, tem pessoas que têm dificuldade na escola, mas sabem tudo sobre carro. Ano, como ele foi construído, como ele foi feito, as peças que tem. Então, são interesses restritivos, né? Isso pode acontecer por diversas características. Interesses por avião, interesses por carro, por tipos de carro, tá certo, gente? Isso pode variar. E isso pode acontecer até na vida adulta. Então, pessoas que têm hiperfoco em uma coisa só e se sente estável emocionalmente, se sente confortável falando sempre das mesmas coisas em grupos sociais, na faculdade, no trabalho, eu só me sinto bem quando meus amigos começam a falar de determinado assunto. Atenção, isso pode ser uma característica aí que nunca foi avaliada em você e você levou para a vida adulta. Então, a gente tem que ter atenção nisso, tá certo? E aqui, hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais, que pode ser por tudo, gente. Pode ser textura, pode ser som, pode ser temperatura, indiferença à dor, tá? Aí envolve nossos sentidos. Hiper ou hiporreatividade. O que é mais comum as pessoas falarem? Sensibilidade auditiva. Então, é aquele indivíduo que não gosta de som. É muito comum eu receber no meu consultório, né? Ah, doutora Thalita, mas ele não tem dificuldade com som. A gente sai, vai para festas, vai para festinhas dos amigos e ele ama, canta parabéns. Ele não tem sensibilidade a barulho. Mas, gente, isso é só uma característica, né? O espectro, ele tem uma variação de sinais e sintomas muito grande. Então, o indivíduo, ele pode ter sensibilidades a barulho, como não. Aqui, ó, ele ser hiporreativo. Então, tem indivíduos que não existe essa sensibilidade. Pelo contrário, às vezes há uma indiferença. Aqui eu coloquei a dor, então às vezes a pessoa se machuca, vê o sanguinho descendo, não estou sentindo nada. Pode existir essa característica, a dor, a temperatura e reações contrárias aqui, gente, ó, ao som. Então, nem sempre a sensibilidade a barulho é a característica do autismo. Pode ser também a hiporreatividade. Eu estou num barulho gigantesco. É como se eu estivesse na minha casa, tranquilo. Eu não vejo diferença, doutora Thalita. Então, eu estou trazendo para vocês o que todo mundo fala comumente, o que é mais comum sobre o autismo, mas as características que não são tão faladas, mas que também estão dentro do critério diagnóstico. Então, a gente tem que ter atenção, porque nem sempre o que é comum em relação ao autismo, a criança ou o indivíduo vai apresentar. Ele pode ter características aí que não são tão comuns, mas também estão dentro do espectro, tá? Então, vamos lá.
Aí eu vou aqui para essas 3 condições. Essas 3 condições, gente, elas devem existir para ser autismo. Se não existir uma dessas 3 condições, não é autismo, tá? Além de ter, por obrigatoriedade, essas 3 condições, essas outras que eu acabei de falar, elas devem existir e ter um prejuízo aí para um indivíduo, tá? Por quê? Se eu tenho hipossensibilidade auditiva, eu posso estar no barulho, eu posso estar em locais com muito barulho, muito som, e isso não me incomoda. E não interfere em nada em minha vida. Isso pode ser autismo, doutora Thalita? Provavelmente não, porque a condição, além dela existir, ela tem que trazer prejuízo na sua qualidade de vida. Se não traz prejuízos, se não traz aí nada clínico significativo, a gente afasta esse diagnóstico, tá? Que está aqui dentro dessas 3 condições. Então, primeiro, ele deve, por obrigatoriedade, aparecer na primeira infância, que é do 0 aos 3 anos de idade, tá? Ele é condicionante para o diagnóstico, gente. Como assim, doutora Thalita? Vou dar um exemplo bem básico, tá? Meu filho, ele começou aos 7 anos de idade a fazer esse movimento repetitivo. E ele faz sempre, doutora Thalita. Então, é um movimento repetitivo e restritivo? É. Opa, pode ser autismo? Vamos avaliar esse movimento. O movimento apareceu nos 7 anos? Sim, apareceu nos 7 anos. Antes de 7 anos, ele nunca teve essa característica? Não, nunca teve. Então, vamos identificar de onde que apareceu? Não, doutora Thalita, apareceu depois de um trauma que nós vivenciamos. A gente sofreu um assalto e durante o assalto ele começou a colocar a mãozinha no ouvido e depois disso, depois desse trauma, ele continuou fazendo esse movimento. Então, nesse caso, esse movimento repetitivo não é autismo. A gente afasta por completo essa possibilidade. Por quê? Porque é condicionante para o diagnóstico aparecer entre 0 e 3 anos de idade, tá certo, gente? Vamos lá, segunda característica. O prejuízo ele precisa ser clinicamente significativo. Como eu disse, se eu tenho uma característica, mas clinicamente não me afeta, minha vida está toda ok, não está trazendo prejuízo, então eu me afasto do diagnóstico. E terceiro, essa característica não pode ser melhor explicada por atraso global do desenvolvimento ou por deficiência intelectual. Se for diagnosticado outra característica, deficiência intelectual ou algum outro atraso global do desenvolvimento que melhor justifique essas características, não é autismo. Então, para existir autismo, tem que existir essas 3 condições. Esse slide, gente, é o principal da nossa aula. Aqui eu consigo excluir muito diagnóstico errado, aqui eu consigo excluir muita possibilidade e hipótese diagnóstica para o autismo. Então, essas 3 características são condicionantes, são determinantes para a gente fechar um diagnóstico. Elas não existem? Eu excluo o diagnóstico de autismo, tá, gente? Esse é o principal. E aí eu venho para o que muita gente questiona. Por que o autismo está aumentando? Essa é uma dúvida de muita gente, né? Por que que o autismo está aumentando? Você já chegou a se questionar sobre isso? Hoje, de forma estatística, 1 a cada 36 pessoas, dados coletados em 2020, mais ou menos, tá? 1 a cada 36 pessoas tem o diagnóstico de autismo. Por que que esse diagnóstico está aumentando? Então, eu trouxe aqui algumas características para explicar o porquê, tá? Primeira coisa, erro diagnóstico. Olha aqui, um assunto polêmico. Erro diagnóstico. Ou seja, nós estamos hoje identificando o autismo de forma tardia. Diagnósticos que foram dados de forma errônea
para borderline, para bipolaridade, para deficiência intelectual. Quando a gente vai avaliar os critérios diagnósticos de forma mais precisa, concluímos para autismo. Então, estamos fechando diagnósticos de forma tardia, por erros diagnósticos anteriores, tá certo, gente? Isso é um ponto que a gente está fechando mais critério diagnóstico para autismo, tá? Esse é um ponto interessante para corte. Outro ponto, gente, mudança cultural. A sociedade, ela está entendendo melhor sobre as características. Então, isso é muito bom. As pessoas estão buscando mais, as pessoas estão atrás de informação, estão atrás de entender o que é o autismo, e por uma melhora aí das nossas condições culturais, por essa mudança cultural, pela busca da conscientização, é que a gente está conseguindo fechar diagnósticos de forma mais precoce. Então, o que antes a gente fechava diagnóstico com 5, 6 anos de idade, por essa busca aí de informação, nós estamos conseguindo fechar diagnóstico com 2 anos, com 1 ano e meio. Isso é muito positivo para essa pessoa que a gente fechou esse diagnóstico, porque nós estamos dando a essa pessoa maior possibilidade de uma qualidade de vida na vida adulta, tá certo, gente? Então, essa conscientização social está fazendo com que seja identificado mais critérios diagnósticos e a gente está conseguindo fechar mais o diagnóstico de autismo, tá? Mudança ambiental, gente. Isso aqui vem a parte do ambiente, tá? Os fatores de riscos para autismo estão aumentando. Exatamente, estão aumentando. Existe autismo de forma ambiental. Tem como adquirir o padrão autístico de forma ambiental. E eu vou trazer alguns para vocês entenderem. Existem fatores gestacionais. O uso de medicação, uma das medicações é o ácido valproico. Se você não tem genética na sua família, não tem um padrão genético na sua família, mas usou durante a sua gestação ácido valproico, existe a possibilidade de seu filho desenvolver autismo. Isso é uma característica ambiental, certo? Que pode ser adquirida por fatores gestacionais, tá? Isso é importante. Então, o ácido valproico na gestação pode desenvolver autismo no indivíduo. O uso na gestação de maconha, isso também pode gerar na criança o desenvolvimento do autismo, porque são características inflamatórias na gestação, tá certo, gente? Outras características: parto extremamente prematuro. Antes, uma criança com 34 semanas, com 35 semanas, era difícil de sobrevivência, né? Depois que nascia. Hoje, pelo desenvolvimento intelectual, pelo desenvolvimento aí da medicina, no nascimento, parto extremamente prematuro, há condições de vida dessa criança. Porém, um parto prematuro pode desenvolver, sim, autismo na criança. Então, parto prematuro, peso extremamente baixo ao nascimento, são 2 padrões que não são genéticos, que são fatores ambientais e que podem desencadear o autismo na criança. Você sabia disso? Então, esses 2 pontos, se seu filho nasceu baixo peso e um peso baixo muito extremo, ou uma prematuridade muito extrema, desde muito novinho tem que ser avaliado autismo nessa criança. Porque por conta de fatores ambientais, ele pode desenvolver autismo. Então, o fator ambiental hoje, ele é extremamente importante, que era algo que não era conhecido anteriormente. Sempre achava-se que o autismo era 100% genético, mas hoje já sabe-se, né, a gente já houve essa descoberta que existe essa porcentagem de possibilidade ambiental. Então, identificando essas características ambientais,
Sinal de alarme, sinal vermelho, esse indivíduo ele pode desenvolver autismo ao longo da vida dele, tá certo, gente? E aí, para a gente finalizar hoje, né, nesse ponto de por que o autismo vem aumentando tanto, eu trouxe o principal ponto, né, o principal responsável aí para a gente avaliar esse aumento do autismo. Mudança de critério diagnóstico. Aqueles critérios diagnósticos que eu apresentei a vocês no início, eles vêm mudando ao longo do tempo. Então, a gente vem tendo esse aumento de critérios diagnósticos. Nós estamos conseguindo identificar nível 1 de suporte muito leve, mas que de leve não tem nada, né, gente? O nível 1 de suporte não aparenta as características do autismo, mas o indivíduo que tem esse nível 1 tem um sofrimento muito intenso. A sensação de peixe fora d'água, a sensação de parece que eu não me encaixo com ninguém, parece que eu não me encaixo em ambiente nenhum e eu não sei da onde vem isso. Então é leve, porque visualmente não tem tantos atrasos, mas para quem tem as características, há um sofrimento intenso. Então, nós conseguimos aumentar os critérios diagnósticos e nós estamos conseguindo fechar esses critérios, né, de uma forma mais intensa. Então, o nível 1 de suporte que não é tão claro, né, visualmente, nós hoje temos critérios diagnósticos bem mais intensos para fechar esse diagnóstico de autismo e dar a esse indivíduo uma qualidade de vida muito mais intensa, tá, gente? Então, são essas características que hoje a gente identifica aí esse aumento significativo no número de diagnóstico aí de autismo, tá certo, gente? Existem fatores ambientais significativos, aumentou o critério diagnóstico, nós estamos conseguindo identificar melhor o critério diagnóstico e nós estamos conseguindo corrigir erros diagnósticos que anteriormente tinha sido dado outro diagnóstico, mas quando de fato ia ver era autismo, tá? Então hoje é muito comum, pessoal, receber no consultório um adulto, né? Adulto jovem, 20 a 30 anos, com diagnósticos anteriores, uma ansiedade de 10 anos que foi mudando tratamento, foi mudando medicação e é uma ansiedade que nunca melhora, um processo depressivo crônico de longo tempo, 10 a 15 anos. Aí eu trato esse padrão, doutora Thalita, desde a adolescência e eu nunca melhorei. Então, algo muito crônico que vai mudando de medicação e mesmo com essa mudança e com o tratamento, a gente não vê melhora. Diagnósticos anteriores de borderline, de bipolaridade, vai tratando essas características e você não vê melhora. Então, a gente está recebendo muito no consultório diagnósticos anteriores que foram avaliados para qualquer outro padrão em saúde mental, mas quando a gente vai avaliar de forma criteriosa, é um autismo nível de suporte 1 no adulto. Então, hoje é muito frequente a gente receber o adulto com erro diagnóstico, como também as crianças aí em torno de 0 a 3 anos de idade para ser avaliados os primeiros critérios diagnósticos, tá certo, gente? Por isso que vem aumentando, tá? Da aula de hoje, o que eu quero deixar para vocês, os 2 pontos principais, e eu vou voltar aqui, é o primeiro ponto, que são os transtornos do neurodesenvolvimento em geral. Nós começamos a falar sobre o autismo e vamos passar aí os próximos episódios, né, destrinchando mais os padrões, as características, os critérios diagnósticos. Vamos falar aí um período sobre autismo, mas a cada período a gente vai falar de um tipo de transtorno do neurodesenvolvimento diferente, tá? Não vamos ficar só no autismo. Finalizando o autismo, vamos para a TDAH e assim sucessivamente.
E da aula de hoje, o que eu quero deixar para vocês como principal é esse slide. As 3 principais condições para fecharmos o diagnóstico de autismo. Sem essas 3 condições, não é autismo, certo? A gente consegue excluir. Então, quais são essas 3 principais condições para a gente diagnosticar ou para a gente excluir esse diagnóstico de autismo? São condicionantes. Precisa existir as características dentro da primeira infância, de 0 a 3 anos, precisa ter um atraso aí, um prejuízo significativo na forma clínica desse indivíduo, tá? E essas características, elas não são explicadas por nenhum outro atraso do neurodesenvolvimento ou pela deficiência intelectual. Então, existindo esses 3 padrões, eles são condicionantes para a gente ou fechar o diagnóstico ou excluir o diagnóstico, tá certo, gente? Isso aí vai ser outro corte. Eu já disse os 3, não foi? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. No nosso próximo episódio, vamos continuar falando sobre o autismo, vamos destrinchar bem todas as características, tá certo? E eu espero vocês no nosso próximo episódio, aí no Descomplicadamente, falando sobre saúde mental, tá ok? Um beijo e até a próxima!